Vitória, Atlético 1, Vitória 0, é vitória em cima do Vitória. Não esperava um nível de evolução do futebol do Atlético, muito menos um grande desempenho, mas eu esperava pelo menos um pontinho voltando para Curitiba. E deu bom, voltamos logo com 3, recupera um pouquinho da confiança e a gente volta a brigar na parte de cima da tabela de classificação. Roda aí, Furacão, para falar de mais uma vitória do Atlético, interrompendo esses últimos 4 jogos sem vitórias do Brasileirão. Roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap! Estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar, quem diria, hein? Fora de casa, o Vitória, que não é um grande time, né? Não é nosso bicho de 7 cabeças, como eu falei durante a semana, mas que vinha de um bom momento, de um bom resultado contra o Fluminense fora de casa. O Atlético meio desfigurado, com algumas peças que nem viajaram, Coelho, Mastriani, entre outros atletas que foram preservados no intervalo do jogo. O Atlético vence a partida. Eu não vou ser oportunista, eu cornetei o jogo inteiro na rede social e vou provar pra vocês aqui. Só que isso é o futebol, gente. Isso é o futebol. Eu elogiei o Atlético diante do Botafogo, fora de casa, vencemos por 1-0. No último lance tomamos um gol de empate. Eu passei aqui a cornetar, com raiva, com, sabe, sem conseguir acreditar. E o Atlético fez um jogo muito ruim contra o Vitória. Isso é futebol, é um imponderado. Venceu por 1-0. Gol de um herói improvável também, que muitas vezes é criticado. Então, gente, é o seguinte, no final das contas, o que vale no esporte, no futebol e não é diferente, é o resultado. Só que aqui no canal, agora com mais calma, eu tô feliz, que bacana, o Atlético volta a interromper esses 4 jogos sem vitórias. Tenho certeza que você, torcedor do Furacão, que é inscrito, que acompanha o Fala Cap, tá feliz também, mas sejamos razoáveis aqui. Não sejamos clubistas nesse momento, apesar da minha alegria com a vitória. Vamos analisar pontualmente o que de melhor e o que de pior aconteceu no jogo entre Vitória 0 e Atlético 1. Antes disso, se cadastra, se inscreve, dá o likezinho, compartilha com os amigos e manda nos comentários aí. Coloca no chat que eu leio tudo e vira e mexe, estou respondendo vocês também. E sou eu, tá? Eu respondo. Tá? Pelo perfil do Fala Cap, tudo que vocês mandam aí de perguntas e tal, eu respondo. Não tem aqui um robô. Eu pego, paro, leio, escrevo e debato com você. Assim como no Instagram, no Twitter e no TikTok. TikTok eu uso menos, mas Instagram e Twitter sou eu mesmo, tá? E claro, KTO.com, com o meu cupom KP20, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Vem pra KTO, que é onde a diversão acontece. Não vou mentir pra vocês, não apostei na vitória do Atlético, não. Não coloquei nem R$10, porque realmente eu não acreditava na vitória. Mas, pelo menos para apostar dinheiro, né? Mas eu sempre, como torcedor, vou acabar acreditando. Mesmo meu time pode estar mal, meu time pode estar na zona de rebaixamento. Se enfrentar o Real Madrid amanhã no Santiago Bernabéu, lotado, só com o moleque da base, cara, é o meu ânimo como torcedor. Não tem jeito, qualquer torcedor que ama o seu clube de coração é assim. Você pode ter certeza que vai perder. Mas no fundo, lá no fundo, onde não tem nem sangue no coração bombeando, você querendo ou não acaba acreditando que talvez vai que uma bola bandida, né? O crime cometido no estádio, tá 1-0. Gente, eu falei ao longo da semana que o Vitória não era o bicho de 7 cabeças, mas me preocupava pelo bom momento que o Vitória vinha tendo na temporada, vinha de vitória, vinha principalmente com uma confiança resgatada em cima de alguns atletas, e o Atlético, pelo contrário, vinha meio despedaçado, ainda sem treinador, pouco tempo para o Jô Cantonelo trabalhar, com vários desfalques titulares, jogadores preservados, com Ed cordão no joelho, Mastriani que não viajou, Fernandinho substituído no intervalo, Thiago Helena a mesma coisa. Então assim, nós tínhamos vários elementos para que a gente pudesse analisar e falasse assim, ó, o Atlético não vai ganhar do Vitória. Eu mesmo achava que a probabilidade era muito pequena. E se você assistiu ao jogo, você talvez concorde comigo. E agora eu vou fazer uma análise séria da partida e quero que você escreva nos comentários se você concorda ou não comigo e tá tudo certo, bora debater. Eu não vou esquecer o resultado, parabéns pelo Atlético, parabéns pro Furacão, venceu 1-0, é isso que o torcedor quer, é vitória, não importa como. Claro, jogando bem, a chance de ganhar é melhor, é maior, mas mesmo jogando mal, como foi um futebol medonho do Atlético e do próprio Vitória que não jogou nada, mas o Atlético venceu. Na grande oportunidade do segundo tempo, pá, caixa, 1-0 se fecha, legal. Mas é o seguinte,
Você que me acompanha nas redes sociais, talvez você tenha visto que eu cornetei o jogo inteiro. Brubru, coloca na tela aí alguns dos meus tweets, vai. Pode colocar um, depois colocar um outro. Você tá vendo aí a cobrança de falta que eu cornetei do Pablo, o Zapelli, que eu falei que o Zapelli tá tirando, que tá no minhaca desgraçada. Eu critiquei o Zapelli porque ele perde um gol incrível. Volta pra mim aqui, pode voltar rapidinho, Bru. Desses 3 tweets aí, dei uma cornetada no Pablo, porque ele quer bater todas as faltas, e o Pablo não é um grande cobrador de faltas. E eu pergunto a você, o último grande especialista que o Atlético teve em bola parada foi o Paulo Baier, mas há quanto tempo, cara? Mais de década? Não é possível que o Atlético não consiga ter na base alguém que bate bem na bola, ou contratar um jogador. Gente, bola parada decide jogo, decide campeonato. E o Atlético não tem um especialista. E o Pablo não é esse cara. Ai, mas o Pablo fez o gol contra o Palmeiras. Show de bola. A bola teve desvio também no contrapé do Everton. Ok, dane-se, fez o gol. Mas não é um especialista. Bola parada diz muito o que um time pode oferecer. Jogada ensaiada praticamente não há, porque o cara que bate na bola não coloca a bola onde ela tem que ir. Isso é evidente. O Atlético é praticamente inofensivo na bola parada, nas faltas, os escanteios. Então, assim, muito me incomoda o próprio Zapelli, que é o camisa 10. Amigo, deixa eu falar uma coisa aqui. Ô Zapelli, atenção, você é jovem e não me venha com o discurso de não estamos nos adaptando ainda, que você já está há uma temporada aqui no futebol brasileiro. Menos, bem menos. Você é o camisa 10 do Clube Atlético Paranaense. E aqui vai um recadinho diretamente para você. Ou você começa a competir, ou pega a camisa 20, mas a 20 é do Julimar. Ok, pega uma camisa de reserva e fica sentadinho no banco. Ou pede para não viajar. Jogador de time grande tem pressão. Ainda mais jogador de construção de jogadas. Ainda mais jogador que veste a camisa 10. E esse é o seu caso. Você perde um gol incrível contra o Criciúma. Você perde um gol ridículo contra o Corinthians. E no 0-0, o Atlético praticamente não atacando no primeiro tempo, você tem a grande chance de abrir o placar e você dá um raspa-bosta na bola. Que você joga a bola quase na arquibancada, o camisa 10, o craque na teoria, que talvez você se ache craque, mas você não é craque. Você tem muito potencial para ser um jogador diferenciado, muitas vezes defendido por mim aqui, tá? Só que você não consegue desempenhar, você não consegue entregar, você não consegue dar um passe, você não consegue dar um chute na direção do gol, um passe para quebrar a linha. Mas dei um passe naquele jogo. Pô, e depois fica 10 jogos sem dar um passe, sem dar um chute, sem fazer um gol, sem dar uma assistência, sem bater na bola, sem fazer alguma coisa. Camisa 10 tem pressão, meu irmão. E no Atlético não é diferente. Não é diferente. E aí você molha, ó o ânimo pra jogar. Olha. Sabe aquela passada morta? Amigo, futebol brasileiro, ele é competitivo, é correria. Não é essa mamata, pega a bola, tem tempo pra pensar, pra poder abrir, pra poder jogar. Ou começa a correr, competir e jogar, ou seu lugar é no banco de reservas. Que a minha paciência aqui, eu com vários jogadores, já passou, ó. Já passou da tampa. Essa preguiça, essa tiriça, essa falta de competitividade pra mim não cola. E eu vou falar uma coisa aqui. Atenção, diretoria do Atlético. Atenção, diretoria do Atlético. Vocês vão cometer um erro absurdo se vocês, nessa janela de transferências que será aberta, se vocês não contratarem um camisa 10, se vocês não contratarem uma sombra para o Zapelli, se vocês não contratarem um cara para chamar responsabilidade para construir as jogadas ofensivas do clube. Vocês querem contratar um zagueiro, beleza, precisa. Querem contratar mais um ponta, beleza, precisa. Só que agora a prioridade é a contratação de um camisa 10. Um cara para chegar, vestir a camisa, organizar jogadas e criar. Porque depender no segundo semestre do seu Zapelli, a hora que ele quiser acordar, a hora que ele quiser jogar, a hora que ele quiser competir, o Atlético não vai chegar em lugar nenhum na temporada. Atenção, diretoria do Atlético, vocês não podem errar na janela de transferências. É um zagueiro, é um ponta e um camisa 10. No mínimo, são no mínimo 3 contratações. Se vocês não contratarem um meio-campista, um cara para dividir responsabilidade ou para assumir a titularidade na vaga do Zapelli, o 10 para construir as jogadas, vocês vão assinar um termo que vocês estão cientes que o Atlético não vencerá nada no ano do centenário. Quando eu falo nada, é tamanho grande. Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Vocês têm a obrigação, o dever de vasculhar o mercado e de contratar
um zagueiro, um ponta e um meio-campista. Ah, é só isso, Capela? No mínimo 3 reforços e nessas posições. Mínimo, do mínimo, do mínimo. Vamos lá, em relação ao primeiro tempo, medonho, Vitória não jogou nada, o Atlético tampouco, o Julimar que ainda tentou uma outra oportunidade ofensiva na finalização, o Esquivel que fechou seus espaços, mas foi um futebol pobre. Eu até coloquei na rede social que o placar correto não era o 0-0, era o -1 a -1, que foi muito ruim, muito ruim. Aí, o intervalo do jogo, sai o Fernandinho desgastado, sai o Thiago Heleno. Então vem cá, se os caras eles precisam ser preservados, por que leva pra viajar, velho? Pra jogar um tempo, deixa em Curitiba, se recuperando, que semana que vem tem jogo importante, entendeu? Mas tudo bem, é a logística deles e tal. Só acho que se o jogador não tá 100%, não tá bacana, jogar 45 minutos, às vezes você não deixa ele pronto também pro próximo jogo. Aí beleza, algumas alterações, entra lá, sai ali e o Atlético volta para a segunda etapa. E volta pior. O Eric entra, volta pior pro segundo tempo o Atlético do que foi na primeira etapa. O Vitória teve mais posse de bola, pressionou o adversário, Léo Link fez 2 ótimas defesas, mas 2 que ele só cobriu, e o Atlético ele teve mais sorte que juízo. E eu até aproveitei aqui para colocar o seguinte: não é possível que esse time treine. Eu me recuso a acreditar que esses jogadores, que têm toda a estrutura do mundo, treinem para entregar essa bolinha minúscula. É bizarro. Eu falei isso. Eu coloquei na minha rede social isso. Porque realmente, você assistindo ao segundo tempo, você fala, cara, o time não tem nada. O time não tem nada, taticamente falando. O time é uma bagunça coletiva. O lateral pega a bola, às vezes olha para a área, dificuldade para cruzar porque tem que esperar o cara chegar na área, o centroavante está fora, de repente está na ponta, de repente quer aproximar, uma bagunça. O Atlético, atenção, o Emerson, moleque da base, que é centroavante de origem, entrou na ponta. Quer dizer, é isso que eu fico louco da vida, entendeu? O cara que ele é lapidado como um centroavante na categoria de base, no primeiro jogo dele no profissional, ele tem que entrar como ponta. Por que não tirou o Pablo, por exemplo? Sabe, para colocar o rapaz. E o Emerson, com 2 N's, no primeiro lance já bagunçou a defesa do Vitória. Então, torcida do Furacão, vamos ter um pouco mais de paciência, principalmente com os moleques da base. Cruz, próprio Julimar, o Emerson, essa molecada que pode vir a ser o futuro desse time titular, porque o time vai ter que dar uma repaginada sem dúvida alguma nessa questão de elenco, seja no meio do ano ou no ano que vem. E eu queria só falar uma outra coisa aqui em relação ao Zapelli, para não deixar passar batido. Zapelli, você tem que aprender a chamar responsabilidade como um camisa 10. Você tem que aprender a competir. Você tem que aprender que não adianta você dar um bom passe, uma finalização, um gol a cada 10, 15, 20 jogos. Você veste a 10 do Clube Atlético Paranaense. Se não é a sua principal característica defender, ser um jogador tático, que pelo menos você tenha um entendimento que você tem que entregar tecnicamente mais do que os outros. E você não entrega. E tem um outro detalhe que eu queria falar aqui. Você toma um cartão amarelo e depois, de forma irresponsável, você dá um totozinho no goleiro com o jogo parado. O Atlético, se o Bruno Arleu de Araújo tivesse acordado, virado na raia, ele poderia ter te colocado para fora. E você, de forma irresponsável, correu risco. Então eu já tô com a paciência por aqui. Ou o jogador começa a se coçar e entender que a cobrança existe, o camisa 10 do Clube Atlético Paranaense será cobrado como qualquer outro. Agora, o 10, o cara que chama responsabilidade, ou que deveria chamar, e não aceitar ser cobrado, então pega a camisa de reserva e fica no banco de reservas. É melhor você ter um jogador com cojones, com culhão, que vai se esforçar, que vai se dedicar, do que um jogador acomodado que não corre, que não compete. Então, Zapelli, ou você começa a se coçar e parar com essa molecagem muitas vezes, mas sou jovem. Não, você já tá num grupo de adultos, num clube que te entrega toda a estrutura do mundo. Então tem que começar a competir, tem que começar a jogar, porque a bola tá curtinha. Em relação aqui ao gol marcado, Kaique Rocha pega a bola, faz o lançamento, acho que a bola talvez fosse pro Pablo, que consegue fazer a parede, a bola sobra pro Julimar, que finaliza no contrapé do goleiro. 1-0 pro Atlético, parabéns ao desempenho do Atlético nos minutos finais, é isso que tem que fazer. Gabriel caiu, cãibra, bola foi lá na bandeira de escanteio, o Atlético teve 2 laterais, um escanteio de forma consecutiva, ao invés de jogar a bola na área, na falta que poderia ter sido jogada na área, jogou a bola lá para escanteio, levou a bola para a linha de fundo, gastou o tempo, administrou o tempo. É isso que esse time precisa fazer nos momentos de pressão, coisa que não fizemos contra Corinthians, contra Botafogo e contra Flamengo. Contra o Cruzeiro já tinha perdido o jogo, então não dava mais nada. Então, gente,
na semana que vem, contra o São Paulo, Liga Arena certamente mais uma vez cheia, que o Atlético possa recuperar alguns jogadores que nem sequer viajaram e os que jogaram pelo menos um tempo que estejam 100% recuperados, que é mais um jogo de 6 pontos. A tabela, ela é um tanto quanto ingrata, tá tudo meio ensanduichado, então você pega um time, mesmo que esteja na segunda parte da tabela de classificação, se esse time te vence, ele muitas vezes ou te passa ou ele encosta, e é o que está acontecendo entre São Paulo e Atlético, 2 times que estão logo ali, cabeça a cabeça, e o Atlético tem que usar o fator campo para vencer e, quem sabe, baixar um pouquinho essa poeira, esse nível de pressão absurdo que tá, e aguardar a chegada de um novo treinador, que a tendência é que não demore mais tanto a chegar. Vamos aguardar. Parabéns ao Furacão, não foi um desempenho bom, eu também não esperava ver evolução, mas pelo menos vimos um time que conseguiu minimamente competir e, acima de tudo, conquistar mais 3 pontos fora de casa para resgatar um pouco dessa confiança abalada nesse momento da temporada. Beleza? Bela vitória, graças a Deus que o Atlético siga assim, que vence o time do São Paulo, e vamos obviamente apurar a janela de contratações que será aberta já nesse mês de julho e a chegada do novo comandante rubro-negro. É vitória do Furacão em cima do Vitória, tamo junto galera, deixa o likezinho, é nóis!